Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Começando agora uma live um pouquinho mais cedo do que o horário normal. Então, vamos esperar enquanto as pessoas vão se chegando, enquanto o Instagram avisa que também está dando ao vivo. Vou colocar o tema aqui para quem chegar já saber qual é o tema. Se você está chegando agora, se estiver aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. Se está no Instagram, deixa também o seu like, deixa o seu comentário, que é muito importante isso para mim, saber que vocês estão assistindo mesmo depois de gravado. Deixa eu colocar aqui o tema. Tá travadinho ainda. Deixa eu destravar. Vou convidar pessoas para vir com a gente ao vivo. Isso. Enviar. Deixa eu ver se já destravou aqui, se eu já consigo colocar o tema da live. Tá travadinho ainda. Aqui, consegui. Tema. Praticando o não saber. Não saber nos relacionamentos. No relacionamento. Isso. Publicar. Opa. Fixar comentário. Pronto. Vamos lá. Deixa eu enviar aqui no direct para mais algumas pessoas. Para juntos a gente poder começar a falar sobre esse tema tão interessante. Ao mesmo tempo que é interessante, é confuso, né? Como assim? Praticar um não saber. Qual a graça disso tudo? Arlete, seja muito bem-vinda, tudo bem? Voltei hoje no horário antigo, só porque eu tenho um compromisso mais tarde. Tá muito quente aí onde você está? Que aqui em São Paulo tá bem fresquinho, hein? Deixa eu convidar mais pessoas, porque a gente costuma no horário, daí a gente muda de horário, é tudo novo de novo, né? Ai, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Eu peguei esse tema hoje, eu falei que é um pouco confuso, porque como assim, né? Praticar o não saber. Eu costumo dizer que muitas vezes na vida da gente, a ignorância é uma bênção, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente se limita a fazer muitas coisas, a tomar decisões. Ah, tá quente, mas tem uma brisa. Ai, que beleza. Giovana, seja bem-vinda. Isabela também, sejam muito bem-vindas. Então, gente, a ignorância muitas vezes é uma bênção, né? Eu falo que quando aquela teoria do Adão e Eva, né, no jardim, que fala que eles comeram do fruto do conhecimento e a partir do momento que comeram do fruto do conhecimento foram expulsos do paraíso. E na vida da gente não é muito diferente, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sai de alguns paraísos e entra em outros. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter conhecimento, seu campo de visão aumenta e você começa a olhar a vida com outros olhos. Mas tem situações que a gente precisa ser ignorante, a gente precisa praticar o não saber. E o relacionamento é um desses campos. E não é se fazer de vítima, não é se fazer de bobo, não é fazer vista grossa. Esse praticar o não saber que eu trago como reflexão, é o pensar que a gente não sabe tudo. Principalmente quando esse tudo está relacionado à vida de outra pessoa. Hoje eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em se relacionarem umas com as outras simplesmente pelo medo do não saber, pelo medo de se entregar ao novo, pelo medo de sofrer, pelo medo de se envolver. Mas será que existe um relacionamento feliz que não passou por essa fase? A Arlete tem um relacionamento há bastante tempo já, né? O que você acha, Arlete? Existe entrar em algum lugar com a certeza de como vai ser? Não existe isso. A gente sempre tem essa dúvida, esse não saber. E se a gente não tiver disposto a viver esse não saber, a gente nunca vai se relacionar com ninguém.
Não existe nada mais incômodo na vida. Dá pra editar o primeiro comentário que tem? Dá. Não existe nada mais desagradável nessa vida do que. Não existe nada mais desagradável do que a gente não saber algo, fazer algo que a gente não está acostumada. A primeira vez que a gente vai viajar de avião é insuportável. Exatamente, é presenciando, vivenciando que a gente vai aprendendo. Quando a primeira vez que eu fui viajar de avião, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque eu não tinha medo do avião cair. Poxa, avião tá o dia inteiro lá e um ou outro que cai, né? Só ia cair mesmo se fosse pra morrer de avião. Numa queda de avião. Mas o meu medo era de me perder dentro do aeroporto, de não saber fazer check-in, de passar do horário. N situações poderiam acontecer dentro, né, até acontecer aquela viagem. E é muito desagradável a gente saber que a gente vai fazer algo que a gente não sabe como vai ser. Então isso acontece no novo trabalho, isso acontece no primeiro dia de aula, isso acontece em um curso que a gente vai fazer, isso acontece quando a gente vai visitar uma pessoa que a gente nunca visitou antes, né? Quando a gente começa a frequentar a casa de amiguinhos, né, lá na adolescência, na infância, a gente não sabe o que está ali esperando e isso é muito desagradável. E dentro do relacionamento não é diferente. Então, quando a gente quer ter o controle sobre tudo, quando a gente quer saber de todas as coisas, quando a gente não admite o fato de não entender o que o outro está pensando, o que o outro está planejando, o que o outro está fazendo, a gente acaba pulando fora e perdendo grandes oportunidades de viver grandes amores. O desconhecido causa medo, exatamente. E estar com uma pessoa junto é viver com o desconhecido. Porque quanto mais a gente conhece, eu já falei aqui em outras lives isso, quando a gente mora com alguém, quando a gente se relaciona com alguém, essa pessoa, ela sempre é uma caixinha de surpresa. Nós somos uma caixinha de surpresa para nós mesmos. Muitas situações a gente não sabe qual seria a nossa reação. Qual será a nossa reação caso a gente passe? Imagine essa outra pessoa. Então a gente precisa entender que o outro é um desconhecido e todos os dias eu tenho algo para conhecer. Quanto mais eu conheço nele, mais novidade ele vai me trazer. Ou ela, né? Quanto mais eu a conheço, mais novidade ela pode me trazer. E o interessante é isso, não é? É a gente crescer junto, é a gente entender que temos muito a aprender. E a partir do momento que a gente acha que sabe tudo, a gente já perdeu. Porque se a gente sabe tudo, se a gente não tem mais nada para evoluir, a gente nem precisa estar aqui, né? Ou então, né, já seríamos, ia subir para o céu assim, voando, né? Ascensionados. Bom, basicamente é isso. Quando a gente se abre para esse novo, quando a gente se abre para viver esse não saber, quando a gente se desafia a viver algo que a gente não conhece, a gente simplesmente tem a chance de receber as surpresas da vida. Só que isso começa a ser uma coisa conflituosa quando não é aceito. Aliás, o ser humano ele adoece justamente pela falta de aceitação. Né? Por querer controlar a vida do outro ou alguma situação que não temos controle. Paula, seja bem-vinda. A partir do momento que a gente quer controlar as pessoas, a partir do momento que a gente quer... Aqui também... A partir do momento que a gente quer controlar as situações, a partir do momento que a gente quer saber tudo que está acontecendo à nossa volta e na vida das pessoas que estão à nossa volta, a gente começa a adoecer, porque a gente não vai aceitar tudo que está acontecendo. A partir do momento que a gente se abre para esse provável impossível, provável ignorância, a gente começa a ver a vida com outros olhos. Semana passada, semana atrasada, talvez, eu assisti um filme com o meu pequeno, né? Que é aquele Bimove, que fala das abelhinhas. E no começo do filme, eles falam, né, que a abelha, ela é uma questão, assim, para a ciência inexplicável, porque pela lógica ela não voaria. As asas dela são muito pequenas pelo tamanho do corpo gordinho que ela tem, mas ela voa. Será que porque ela não soube que ela não poderia voar? Eu já li um artigo também dizendo que isso não é verdade, que existe lá uma dinâmica para que ela voe, mas eu nunca vi nenhum avião naquele modelo da abelha, né? Ela realmente tem umas
asinhas bem pequenas. E se a gente for analisar a vida de grandes empresários, de pessoas que tiveram grandes feitos, que fizeram a diferença no nosso mundo, não tinha nada certo para dar certo. Se eles fossem fazer uma consultoria no Sebrae, provavelmente eles falariam que aquele negócio deles não ia dar certo nunca, que não ia crescer nunca. Só que não foi assim que aconteceu. Fabi, Ronaldo, Neto, sejam bem-vindos. Não foi assim que aconteceu. De fato, apesar dos pesares, as coisas aconteceram, né? O impossível, o que poderia ser impossível aos olhos da lógica, aconteceu. E eles cresceram e eles tiveram grandes empresas. Tem grandes empresários que nos mostram isso, né? Silvio Santos mesmo é um deles, que tinha tudo para dar errado. Ele não tinha experiência, ele não tinha conhecimento, né? Ele nem imaginava como poderia ser e ele construiu tudo que construiu, fez tanta diferença na história de tantas pessoas desse mundo. E assim como ele, tem várias outras pessoas que não vieram de berço de família rica, não vieram de pais empresários, que realmente fizeram a diferença. Por quê? Porque eles tiveram a coragem de se lançar ao novo. E eu não estou dizendo que a gente precisa ser irresponsável. A gente, claro, precisa ter responsabilidade, precisa ter pé no chão. Mas pé no chão é uma coisa e querer saber e controlar todas as coisas é outra coisa. A pessoa que quer saber e quer controlar todas as coisas nunca vai se envolver e entrar em um relacionamento. Nunca vai conseguir ter um relacionamento feliz. Porque estar em um relacionamento é estar instável. Claro que muitas pessoas querem se casar, querem usar uma aliança, querem fazer algo para que estabilize esse relacionamento, né? Ah, não, agora eu casei, agora tá tudo certo. Será que tá mesmo, gente, tudo certo? Porque casou? Será que tá tudo certo porque moram na mesma casa? Será que tá tudo certo porque tem filhos? Porque perante a sociedade é um casamento estabilizado? Quem está em relacionamento aí, quem é casado, pode me falar. Vocês acham que isso é suficiente? Eu não acredito que seja suficiente. Claro que quando você se casa, quando você se compromete com uma pessoa, quando você começa a usar uma aliança, quando você tem filhos com essa pessoa, tudo bem, Luzinete? Seja muito bem-vinda. Tainara, Carol também. Quando você se compromete com essa pessoa, claro que você vai pensar duas vezes antes de falar, não, tô indo embora, não quero mais, né? Vamos pensar de novo, vamos pensar outra vez e quando tem filhos, ainda isso vai durar muito mais. Mas estar de papel passado não é o suficiente. Ter um papel assinado, usar uma aliança não é o suficiente para ter um casamento feliz. Então, eu só consigo me envolver em um relacionamento, conseguir evoluir, conseguir crescer junto com essa outra pessoa a partir do momento que eu concordo que eu não sei tudo dessa pessoa, que eu não sei tudo que ela pode me trazer, que eu não sei tudo que eu posso dar, mas que eu estou disposta, eu estou decidida a viver isso. Rodrigo, seja bem-vindo, tudo bem? Faz sentido isso, gente? Vocês acham que dá para saber tudo dentro de um relacionamento? Se a gente entra num relacionamento crente de que eu sei do começo, do meio e do fim dessa história, você acha que isso vai funcionar? Ou vai ser frustração na certa? O relacionamento é a coisa mais improvável que a gente pode ter na vida. E é por isso que tantas pessoas têm tanto medo. Principalmente a pessoa que se dedica muito tempo à vida profissional. Estuda, trabalha, consegue uma estabilidade financeira, consegue se dar bem, vamos dizer assim, né? Consegue um destaque, uma posição de admiração na sociedade. Só que aí quando vai para o campo do relacionamento, é uma pessoa insegura. Por quê? Porque ela não confia em entregar parte da sua vida a uma pessoa. Eu não digo nem entregar nas mãos de uma pessoa, porque não é assim que funciona. Mas ela não aceita que o outro tenha algum controle sobre ela, sobre as emoções, sobre os sentimentos dela. E aí acontece o quê? Tanta gente tão bem resolvida financeiramente falando e tão pobre emocionalmente falando. Medo de se frustrar acaba... Exatamente. O medo de se frustrar acaba sendo maior do que a vontade de ser feliz. E só percebe isso quando está numa altura da vida
que realmente percebe que aquilo está fazendo falta. E aí eu já vi muitas pessoas que têm muitos bens, que têm muitas conquistas, que trocaria tudo por ter alguém que o amasse, ou que a amasse, que a guardasse em casa, que estivesse pronto para servi-lo, né? E para dividir o tempo quando pudessem estar juntos. É interessante isso, mas por que eu quero tocar nesse assunto? Porque relacionamento, gente, não é sorte. Relacionamento não é, ai meu Deus, eu ainda não encontrei a pessoa certa. Já fiz uma live falando sobre isso, né? Não existe pessoa certa, não existe pessoa errada. Existem pessoas com as quais a gente se relaciona para crescer, para aprender um com o outro. E esse relacionamento quem vai construir são os dois. É claro que se a gente tem uma afinidade, tem um vínculo emocional com essa pessoa, a coisa fica mais fácil. Mas todo mundo que tem relacionamento sabe o perigo que é se relacionar e se casar com alguém enquanto está apaixonado. Porque na hora que a paixão passa, as frustrações são ainda maiores, se não foi bem estruturada. Encontrou a pessoa que quer crescer com você, né, Rodrigo? Graças a Deus. Então, gente disposta a ter relacionamento existe. Gente boa existe, tanto mulher quanto homem, porque as mesmas reclamações que as mulheres fazem de que homem não presta, de que não quer nada sério, as mulheres também fazem, os homens também fazem, de que não tem mulher que presta, que não tem mulher que quer alguma coisa séria. São as mesmas reclamações. Mas acontece que existe sim, existe pessoa séria, existe pessoa que quer compromisso, existe pessoa boa, existe tudo isso. Mas aonde é que está o teu radar? Por onde que você está procurando? Aonde que você está olhando? Essa que faz a diferença. Então, a gente acaba atraindo aquilo que a gente é e não aquilo que a gente quer. Se eu não tenho coragem de me lançar ao novo, de entrar em um relacionamento e assumir que eu não sei de todas as coisas, é isso que eu vou atrair também. Pessoas que também são controladoras, que também são inseguras e que também não estão dispostas a viver esse novo desafio. Tiago, seja muito bem-vindo. Brumas também, sejam muito bem-vindos. Bom, fora isso, o que mais? Gente, a vida é uma coisa tão interessante, né? Eu li uma frase essa semana, até anotei aqui para falar para vocês. Olha só. A vida é uma doença terminal e no final a gente morre. Então a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Será que vale a pena a gente passar os nossos anos reclamando sempre dos mesmos motivos, ao invés de procurar algo novo a fazer? Será que vale a pena a gente deixar de se relacionar por medo de sofrer? Deixar de cuidar do outro porque a gente acha que o outro não merece o nosso cuidado? E deixar de olhar para si mesmo porque tem um compromisso com alguém? São algumas reflexões que a gente precisa levar todos os dias na nossa vida. Será que eu não estou deixando muito tempo para as outras pessoas e não estou me olhando? É tão legal isso porque a gente sempre acha que a gente está certo em todos os pontos, né? E quando a gente acha que a gente está certo em todos os pontos, a gente deixa de crescer. Porque eu só consigo aprender algo se eu não sei algo. Se eu acho que eu sei tudo, eu não aprendo mais nada, né? Hoje a gente tem, talvez essa vida fast food, né, que a gente vive hoje, instantânea, do miojo, né, que tanta gente fala, também colabore para que a gente tenha esse medo de se entregar, de se lançar ao novo e de viver novas emoções. Quando a gente tem uma rede social, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Exatamente, Luzinete, é para isso que serve o relacionamento, é para a gente aprender e para a gente crescer dentro dele. A pessoa que está com a gente sempre tem uma função na nossa vida, além de estar conosco, simplesmente de fazer companhia, né? Quando a gente tem uma rede social, acontece aqui em casa, por exemplo, eu tenho meu celular e no meu celular eu tenho acesso ao meu Instagram, ao meu Facebook. E aí eu tenho os meus amigos, eu tenho as minhas preferências. E a rede social, ela tem uma inteligência, eu não lembro o nome, acho que é remarketing o nome. Então, se eu me interesso por algum assunto, o Facebook, o Instagram, ele sempre vai me entregar algo relacionado àquele assunto. Então, vem anúncios relacionados àquele assunto, vem mais posts relacionados àquilo que eu curti. Ou seja, quando eu pego o meu celular e entro na minha rede social, parece que eu estou em casa. Eu entendo tudo aquilo que está falando ali. Se eu pego o celular do meu marido e entro na rede social dele, para mim já é um ambiente estranho.
Porque ele curte coisas que eu não curto. Então ele recebe posts e pessoas que são amigos dele que não são meus amigos. Então já fica um ambiente estranho para mim. E a gente acaba que acostumando com isso e achando que a vida é assim também. Que só vai vir aproximar da gente aquilo que a gente escolhe. Ah, eu não gosto mais de seguir essa pessoa, não gosto das coisas que ela posta, vou lá e excluo ela da minha rede de amigos. Pronto, não recebo mais aquilo que eu não gosto. Mas será que na vida lá fora é assim? Ou será que a gente está sujeito a tudo, né? A encontrar todos os tipos de pessoas, a viver todas as situações. Então não é tudo que dá para a gente escolher. E a gente vai ficando mal acostumada, achando que a gente vai escolher tudo igual a gente escolhe na rede social. Achando que aonde a gente for só vai ter gente do jeito que a gente quer, falando o assunto que a gente quer. E isso é querer morar dentro de uma bolha. Isso é ter medo de se lançar ao novo, de se lançar a novas ideias, de se lançar a novas emoções. Falando em rede social, outra coisa que também acaba atrapalhando essa questão do se lançar ao novo é essa vida maravilhosa que as pessoas costumam mostrar nas redes sociais, né? A gente entra e só tem gente feliz, e só tem gente dando risada, né? Uma coisa mais linda. E de fato é legal mesmo, porque ninguém vai ficar colocando lá o jeito que acordou, ninguém vai colocar a hora de briga, uma hora de um momento desagradável na família. Mas a gente precisa lembrar que assim como nós tiramos 10 fotos para postar uma, todas as outras pessoas também fazem isso. Tem gente que fica o dia inteiro se produzindo para tirar uma foto e postar na internet. Então é muito perigoso a gente olhar aqueles posts e achar que aquilo é a vida das pessoas. Para isso não acontecer uma comparação à nossa vida. Não faz sentido isso? Acho que a vida vai te apresentando muitas oportunidades e você tem que decidir, até sem saber se é o melhor. Viver demanda coragem. Pois é, viver é perigoso, né, Arlete? Viver é muito perigoso. Só que se a gente não estiver disposto a correr esse risco, a gente não vai viver. A gente vai ficar repetindo de novo, né? O que tantas outras pessoas fizeram. E normalmente a gente repete a vida dos nossos pais. Normalmente as mulheres repetem a vida da mãe e os homens repetem a vida do pai. Vai copiando e fazendo tudo igual de novo. Na minha vida, nós, né? Meu marido e eu já tomamos tantas decisões nessa vida que aos olhos de muitas pessoas era loucura, loucura. Só que todas essas decisões, que era loucura nos olhos das outras pessoas, foi o que nos fez crescer, foi o que nos fez evoluir, foi o que nos fez criar experiência de vida, foi o que nos fez ver a vida com outros olhos. Se não fosse isso, se a gente continuasse sempre naquele campo de segurança, nós nunca teríamos alcançado as coisas que nós já alcançamos. E nem teríamos perspectiva de fazer o que a gente tem vontade de fazer daqui para frente. Então, se a gente não estiver disposto a viver esse risco, a viver esse perigo, a ter essa coragem de decidir, mesmo sem saber se é o melhor. Por quê? Porque a gente não sabe, não tem como saber. Pode ser que a nossa decisão seja a pior de todas, mas é assim que você vai aprender. E não quer dizer que está errado, porque na vida a gente não perde nada, a gente ganha ou a gente aprende. Tudo é aprendizado, desde que nós olhemos para a vida dessa maneira. Quanta gente, vive num relacionamento abusivo 20, 30, 40, 50 anos. Por quê? Por medo de decidir. Aí não decidiu no primeiro ano, não decidiu no segundo, não decidiu no terceiro, passa 20 e fala, agora não vou mais mudar, deixa do jeito que tá, foi sempre assim. E o que tá fazendo com essa vida? Com essa oportunidade que tem de estar aqui na Terra? A gente vai morrer no final. Será que vale a pena ficar vivendo uma vida medíocre? Uma vida sem graça? Uma vida de sofrimento? E aí, daqui a pouco, começa a somatizar tudo no corpo, começa a ficar cada vez mais adoentado, mais doente e se lamentando, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder se não quiser aqui, mas para refletir. Pensa na sua vida, que situação que você reclama há mais de um ano? Existe alguma situação relacionada a você ou a alguém da sua vida, ou no seu relacionamento, ou na sua família, ou no seu trabalho, que você reclama há mais de um ano? Porque se tem alguma coisa que você está reclamando há mais de um ano, passou da hora de tomar uma decisão sobre isso. Passou da hora de pensar em uma maneira de mudar isso.
de olhar qual é a sua responsabilidade nessa situação e o que você pode fazer para mudar. Porque nós sempre podemos fazer algo para mudar. E dentro de um relacionamento, gente, eu não estou dizendo que é a separação. Eu sempre falo, a separação eu acredito que é a última das possibilidades. Antes disso, tem um leque de coisas que pode ser feito. E que, com certeza, sozinho, às vezes a gente não consegue enxergar. Por isso que é importante, às vezes, conversar com um profissional, com uma pessoa de fora, uma pessoa neutra, que não conhece os dois, que vai dar uma opinião ou não vai dar opinião, que vai te ajudar a enxergar, a orientar, para encontrar onde que está esse ponto de mudança. Porque às vezes conversar com pessoas de perto fica meio que puxa-saquismo, né? Um sabe de um, outro sabe de outro, então fica complicado de dar certos conselhos. Tem alguns perfis de pessoas que são realmente os sabe-tudos. Que são aquelas pessoas que é até chato de você conversar, porque tudo eles sabem. Então, eles não se permitem falar, olha, isso eu não sei, isso eu aprendi agora com você, que legal. Né? Tem gente que tem muita dificuldade em falar isso. Aquelas pessoas invejosas. Gente invejosa nunca vai falar que ela não sabia de algo que você está comentando ou que ela vai fazer algo que ela não sabe fazer. Por quê? Porque ela sempre vai querer estar acima, ela sempre vai querer mostrar algo que ela não é. Então, aquelas pessoas que você vai dar uma sugestão ou então que está sempre com o pé atrás de iniciar algo novo, pode ser que tenha ali uma ponta de inveja. Outro tipo de pessoas que são muito difíceis também de assumir e entrar em algo novo são pessoas recalcadas. Vou falar de mulher, mas isso acontece com homem também. Mas sabe aquela pessoa que fala assim, Deus que me livre, que nunca que eu quero um relacionamento, eu não quero esse compromisso, eu não quero isso pra mim, eu chegar fim de semana e limpar a casa, eu ter que cuidar de roupa, eu ter que cuidar de criança, isso eu não quero pra mim de jeito nenhum. São pessoas recalcadas. Porque, gente, não quer dizer que todo mundo tem que ter esse sonho. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que tem mulheres que não querem ter filhos por opção, não tem e tá tudo certo com elas. Acredito também que tem pessoas que não querem se casar por opção, querem morar sozinha, querem morar com os pais, querem morar com amigos e tá tudo certo. Mas a partir do momento que essa pessoa precisa ficar se afirmando isso para outras pessoas, ela está recalcada, ela não quer ver alguma coisa e ela quer se convencer de que aquilo é dela. Essas pessoas são mestres em falar esse tipo de coisa, principalmente quando tem alguém casado perto e faz algum comentário do casamento. Aí ela fala, tá vendo? Por isso que eu não caso. Eu não quero um relacionamento, eu não quero isso, não quero aquilo. E começa a afirmar um monte de coisa que ninguém ali tá perguntando. As recalcadas são pessoas extremamente, nesse sentido, são pessoas que têm muita dificuldade em se entregar. A partir do momento que deixei de reclamar, você me ajudou muito, tudo mudou. Olha que bênção! É isso aí, Luzinete, é essa a intenção. Se a gente está reclamando há mais de um ano de um motivo, gente, é hora de parar e analisar. Pera lá, eu vou ficar reclamando sobre isso até quando sem tomar uma atitude? Porque se eu não tomar essa atitude, ninguém vai tomar por mim, é a minha vida. Deus, e seja bem-vinda, Márcia também, sejam muito bem-vindas. Hoje mudei o horário da live, né, gente? Estou fazendo todos os dias, às terças e às sextas, às 20 horas. E hoje eu fiz às 18 porque eu tenho um compromisso um pouco mais tarde. Você só repete o tempo todo o que está incomodando e acaba atraindo mais daquilo. Por quê? Porque a nossa mente nos dá mais do mesmo, né? Nos dá mais situações para a gente reclamar. Então, pessoas que estão sempre afirmando para outras, né, querendo engolir. Sabe aquela pessoa que quer que você engula as verdades dela? Você não pensa igual a ela, mas ela acha que ela tá certa e ela quer que você pense igual a ela. Então, essas pessoas são essas que têm a dificuldade em entrar em algo desconhecido. Quem tem dificuldade em entrar em algo desconhecido, em assumir que não sabe de algo, em viver essa insegurança, tem essa dificuldade em viver a insegurança, são pessoas que não vão se entregar a um relacionamento. Percebe isso?
Então, quando a gente vê pessoas com muita dificuldade em encontrar um relacionamento e tá sempre reclamando, as pessoas não querem nada sério, porque eu conheci tal fulano, mas fulano só quer sexo, só quer passear, só quer isso, só quer aquilo, mas não quer me assumir, não quer nada sério, pode ter certeza que são pessoas que também têm dificuldade em se entregar ao novo, que têm dificuldade e não aceita em ter os seus afetos sob domínio de outra pessoa. E não dá pra gente se relacionar sem ter essa entrega. Por quê? Porque ninguém vai querer se relacionar com você se você não tiver essa entrega e você não vai querer se relacionar com ninguém que não te dê essa entrega também. É uma coisa tão delicada e confusa muitas vezes, mas que faz todo sentido. E se a gente começa a pensar que se eu quero ser feliz no relacionamento, eu de fato preciso estar pronta para essa não saber, independente do quanto eu estudei, independente da profissão que eu escolhi, independente do lugar que eu moro, independente do tanto que eu ganho, eu nunca vou ter alguém que realmente se comprometa comigo. Bom, vamos lá. Pensando em sintomas, né? Tem algumas pessoas que acabam desenvolvendo no corpo sintomas que são exatamente por esse motivo de não se entregar, de não confiar nas outras pessoas. Então, gente, eu falei no começo, vou repetir agora. Esse não saber, eu estou dizendo, não é de fazer as coisas de olhos fechados, não é de ser irresponsável, não é de se envolver com pessoas que você sabe que está vendo que não vai dar certo e continua apostando suas fichas, não é isso. É o não saber de ter coragem de se lançar ao novo, de fazer algo que você nunca fez antes, de viver uma aventura que você nunca viveu antes. Isso tanto serve para os solteiros quanto para os casados. De experimentar coisas novas, de fazer coisas que podem trazer um crescimento para o relacionamento, certo? Pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, que têm esses sintomas de enxaqueca, são pessoas que têm dificuldade a se entregar, que têm dificuldade em confiar em outras pessoas, principalmente quando está ligada à sexualidade. Então, são pessoas difíceis de se entregar a um relacionamento, difíceis de confiar nesse parceiro. É muito interessante isso, porque o nosso corpo acaba falando tudo o que a gente sente inconscientemente. Consciente eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas a partir do momento que eu desenvolvo uma enxaqueca, eu estou dizendo, o meu inconsciente está dizendo para mim mesma que eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas, que eu quero as coisas do meu jeito e que quando eu sou contrariada, a única coisa que eu quero é ficar dentro de um quarto escuro com um travesseiro na cabeça e em silêncio, porque eu não quero ninguém me incomodando. Essa é a mensagem que o nosso inconsciente passa pra gente, a partir de uma dor de cabeça forte, que é uma enxaqueca. Então, são pessoas que têm realmente dificuldade em se entregar, em se despersonalizar. Porque você ter um relacionamento, você estar dentro de um relacionamento, é uma espécie de misturar a sua personalidade com essa outra pessoa. Não é à toa que casais casados que têm uma vida conjugal ativa, né, sexual ativa, eles acabam se misturando. Tem coisas que um faz que parece que é o outro que está fazendo, né? A personalidade vai ficando muito parecida. Por isso que a gente sempre fala, gente, semelhantes se atraem. E quando a gente tem consciência dessas leis universais, dos semelhantes que se atraem, da lei do retorno, né, que a gente planta e a gente colhe, a gente começa a entender que não existe nada errado nessa vida. Que mesmo os erros, mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, trazem um grande aprendizado. E em algum momento da nossa vida a gente plantou aquilo para que viesse acontecer conosco. Então não existe nada errado. Eu sempre digo, Deus não erra. E se tudo que acontece, exatamente, os iguais andam juntos. Se tudo que acontece na minha vida tem a permissão de Deus, então Deus não erra. Eu não me relaciono com a pessoa errada. E também não existe uma pessoa que Deus preparou certa para mim. Não, eu preciso construir esse relacionamento. Porque quando a gente idealiza uma pessoa certa, você acha que essa pessoa vai vir, que você nunca vai discutir com ela, que os pensamentos sempre vão ser iguais, que ela nunca vai te contrariar, que você nunca vai ser frustrado por essa pessoa. E isso é um lero engano, porque relacionamento é frustração.
é a gente esperar do outro coisa que eles não vão fazer. Hoje, eu tô com 18 anos de casado. Então, hoje, meu marido e eu conseguimos conversar assim, ter um diálogo, ter uma comunicação muito eficiente. Mas nem sempre foi assim. No começo do nosso relacionamento, quantas vezes ele chegou em casa mais tarde sem me avisar e eu fiquei frustrada, nervosa, com raiva? Quantas vezes eu fiz coisas que ele também não gostou e ele ficou frustrado, com raiva de mim, com raiva daquele comportamento que eu tive? Quantas e quantas vezes, gente, a gente consegue decepcionar a pessoa que está com a gente e o outro consegue nos decepcionar também? Então, quando eu idealizo na minha mente que existe uma pessoa certa para se relacionar comigo, eu acho que nada disso vai acontecer. E aí, na primeira discussão, na primeira frustração, o que eu quero? Ir embora, pegar minhas coisas e ir embora, porque esse não é a pessoa certa. Só que essa é sim a pessoa certa. É a pessoa certa que vai me fazer amadurecer. É a pessoa certa que vai me fazer crescer. E que se não for através dessas discussões, dessas frustrações, não tem outro jeito de melhorar, não tem outro jeito de aprender, a não ser na prática. Faz sentido isso? Pessoas que estão comigo aqui, em plena sexta-feira, e às quase 19 horas, né? Bom, hoje eu adiantei a live porque eu tenho um compromisso um pouco mais tarde, então acho que a mensagem que eu reservei para trazer era essa. Se ficou alguma dúvida, eu quero que, por favor, vocês coloquem aqui para mim, para a gente discutir. Se tiver algum ponto que eu não falei e que vocês acham que vale a pena, coloca aqui pra gente. Mas a mensagem em resumo, é exatamente essa, sabe? É se dar a chance de viver o desconhecido, de se lançar a algo novo. Ai, que bom. De se lançar ao novo, sabe? De fazer algo que você nunca pensou em fazer, de não ter medo de errar, de não ter medo de se machucar. Por quê? Porque se a gente ficar a vida inteira querendo nunca se machucar, é igual uma criança, né? Nunca vai aprender a andar de bicicleta, porque tem medo de cair. Mas, poxa, você vai cair, vai levantar, vai sarar e vai ficar experiência. Na vida, no relacionamento não é diferente. Se a gente tiver esse medo de se machucar, esse medo de se envolver, esse medo de... esse emocional tão frágil assim, a gente nunca vai ter uma história para poder contar e nunca vai se dar a chance de ser feliz no relacionamento. Ai, que bom, que fez muito sentido. Bom, então eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, se você, por um acaso, vocês quiserem fazer algum comentário depois da live, pode me mandar lá no direct. E conforme a gente vai amadurecendo isso em outras lives também. Porque eu sempre comento, nas lives, essa questão do relacionamento. Pra gente se relacionar, a gente tem que ter muita coragem. Só que pra tudo na vida a gente tem que ter coragem, porque não existe nada fácil, né, gente? Se a gente quer casar, puta, cara, é difícil pra caramba ficar num relacionamento. Só que se a gente quer ficar solteiro, também é difícil. Por quê? Poxa, tudo tem o dual, tudo tem a parte fácil e a parte difícil. Tudo tem a parte boa e a parte ruim. Então, o negócio é decidir. Sabe qual o maior problema que eu vejo dentro dos relacionamentos? É quando alguém chega em mim e fala assim, eu não sei se eu quero ficar nesse relacionamento. Eu não sei se eu quero me envolver. Eu não sei se eu quero esse compromisso. Aí, gente, aí complica o negócio. Agora, quando você fala assim, eu quero ficar nesse relacionamento, eu só preciso saber como que eu vou melhorar isso. Aí a coisa flui, aí a coisa anda. Agora, enquanto você não sabe se quer, não sabe se essa pessoa é a pessoa certa, não sabe se quer aprender algo com essa pessoa, aí a coisa fica difícil. Então, o poder da decisão é o se lançar ao não sei, é o se lançar à ignorância do universo, a se abrir para ver o que a vida prepara para mim. E eu me fazer a minha melhor parte, né? Eu fazer o meu melhor para conseguir algo de bom daquilo tudo. Porque, afinal de contas, aquilo que eu planto, eu com certeza vou colher. Eu tenho a opção de escolher na hora de plantar. Mas na hora de colher, eu não tenho essa opção. Então, quando a gente começa a se abrir para o novo, a entender que a gente não perde nada nessa vida, ou a gente ganha ou a gente aprende, a aceitar as pessoas do jeito que elas são, aceitar o nosso passado e as nossas decisões do jeito que foram, a coisa começa a fluir com muito mais leveza e com muito mais facilidade. Gente, muito obrigado pela presença de vocês por aqui. Vou deixar a live gravada no IGTV, amanhã eu coloco no YouTube. Terça-feira, às 20 horas, nós voltamos e eu aguardo por vocês, tá bom? Um excelente final de semana, fique com Deus e
Até mais. Tchau pra vocês.